Salmo número 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. O Senhor, Senhor nosso, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém? O Salmo número 8 é um salmo que o rei Davi escreveu. É um salmo de contemplação. Davi, ele contempla a obra de Deus. Ele olha para as maravilhas do que Deus tem feito. Ele olha para aquilo que ele consegue compreender, não só na natureza, mas inclusive na vida dele. E Davi, ele faz um salmo de louvor e adoração. É um salmo exclusivamente de adoração ao Senhor. Aqui ele presta graças, glórias ao Senhor. Ele começa: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Adoração, queridos, adoração de um homem, de uma mulher, adoração do povo de Deus, ela vem depois de experiências que nós temos com Deus. Uma pessoa que ainda não conheceu o poder de Deus em sua vida, uma pessoa que ainda não conheceu o que Deus pode ou não pode fazer, ela não tem como louvar ao Senhor. Nós podemos até, ir no embalo, vamos dizer dessa forma. Vamos supor, eu chego num lugar onde todos estão louvando ao Senhor. E eu também, para não ficar diferente, não ficar de fora, eu acabo fazendo. Provavelmente, as primeiras vezes que eu me aproximei de Deus numa comunidade cristã, a primeira vez que eu estive num lugar onde o nome do Senhor era adorado, as pessoas estavam ali adorando o que elas conheciam. E eu talvez, num primeiro momento, eu adorava aquilo que eu não conhecia. Eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Vamos cantar. E eu cantei. Aquilo que eu consegui cantar, o que eu consegui acompanhar. A pessoa fala: erga suas mãos. Muitas vezes nós levantamos as mãos, mas nós não sabemos exatamente o porquê dessas coisas. E é diferente de uma pessoa que já teve um encontro verdadeiro com Deus. Ele já teve experiências singulares, ele já teve experiências pessoais com Deus. Ele já consegue olhar para a sua vida, ela já consegue olhar para a sua vida e perceber que Deus fez algo. E então, o louvor que brota de um coração verdadeiramente grato a Deus é diferenciado. É um louvor que exprime uma gratidão, é como se a pessoa tivesse maravilhada pelas coisas que Deus tem feito. E Davi olha aqui para o nome do Senhor, ele fala: quão admirável é o teu nome em toda a terra. Davi, obviamente, ele não louvaria o Senhor dessa forma se ele não houvesse tido experiências marcantes com Deus. Uma pessoa que não teve experiências profundas e marcantes, ela não tem motivos para louvar ao Senhor. Você concorda comigo, queridos? A própria pessoa, ela fala: mas por que eu vou louvar a Deus? Tem pessoas até que falam assim, quando não compreendem aquilo que Deus criou. Ele criou a vida, Ele colocou a vida em nós. Ele que proporcionou todas as coisas na natureza para que a vida humana fosse sustentável, ela fosse possível. Coisas que trazem conforto ao homem. O calor, o frio em momentos diferentes, a temperatura, ela é para conforto e manutenção do homem e da terra. Os alimentos, a própria questão do relacionamento entre homem e mulher é algo que Deus ele pensou no conforto da pessoa como ser humano. Todo homem que é casado, ele sente um conforto em estar com uma companheira do lado, a sua esposa. E isso foi Deus que criou. A esposa também, ela se sente apoiada, ela se sente feliz
quando é a questão do carinho, do tato, do amor entre as pessoas, tudo isso foi Deus que criou. E quando nós ainda não compreendemos quem é Deus, é muito comum até nós ouvirmos pessoas falarem assim: eu não tenho motivos para louvar o Senhor. Na minha vida tudo dá errado, na minha vida tudo que tem acontecido tem sido motivo de tristeza, eu só tenho chorado, eu só tenho lutado. Para que eu vou louvar? Para que eu vou adorar a Deus? Talvez você já tenha visto alguém falando essas coisas. Talvez em algum momento da sua caminhada você mesmo pensou isso. Ah, que Deus que nada. Que motivo que eu tenho para adorar um Deus que minha vida está nesse estado que está? Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos reconhecer o que Deus já fez. Todas as coisas que Ele colocou à nossa disposição, nos céus e na terra. A nossa família, pessoas, o nosso pai e nossa mãe que nos gerou. Eles que foram o canal, o intermédio pelo qual Deus criou a nossa vida. Os nossos pais podem não ter sido os melhores pais do mundo, ou podem ter sido os melhores pais do mundo. Nós sabemos que tem pais de tudo quanto é tipo. Mas a pessoa, ela olha às vezes para a sua própria vida, ela fala: eu não tenho motivos para louvar a Deus. Eu não encontro motivos para glorificar ao Senhor. Eu não quero cantar para Deus, dizer que Ele é maravilhoso. Eu não consigo sentir essas coisas. É natural. Tem muitas pessoas que quando começam a sua caminhada, quando começam a sua busca, num primeiro momento nós entendemos que se trata de uma religião e depois nós descobrimos que o cristianismo é um relacionamento íntimo com Deus Criador de todo o universo. Ele que criou os céus e a terra, Ele que criou a nossa vida, é para Ele que rendemos glória, é para Ele que damos graças, é para Ele que nós cantamos. Se nós cantamos bem ou cantamos mal, se nós cantamos no tom, no tempo, com afinação ou nada dessas coisas, tudo desafinado, igual uma gralha, né? Não tem problema, meu irmão. Não tem problema se é para Deus que a pessoa está cantando. Deus, Ele não vê como Ele vê o homem. Deus, Ele não ouve como ouve o homem. Deus, Ele olha para o coração do adorador. Ele vê o porquê que aquela pessoa está cantando. Ele está vendo se realmente eu louvo ao Senhor quando eu dobro o meu joelho e falo: ô Pai, eu te amo. Ele sabe se isso são meras palavras, se isso é algo religioso, se eu estou repetindo algum tipo de mantra, algum tipo de fórmula, ou alguma reza. Ele sabe. Ou se aquilo brota do meu coração, um coração verdadeiramente grato por aquilo que Deus tem feito. Isso é um exercício. E esse é um exercício espiritual que nós temos que fazer todos os dias. Quando eu começo a contemplar o que Deus tem feito na minha vida, eu começo a querer louvá-lo. Eu começo a ficar grato por aquilo que Deus fez. E aí eu começo com atenção a observar minha vida lá atrás. Mesmo na época que eu reconheço hoje que eu não andava com Deus. Eu vejo coisas acontecendo lá atrás, desde que eu era pequeno, e hoje eu entendo que aquelas coisas, elas são o motivo de eu ser quem eu sou. E de Deus fazer na minha vida o que Ele está fazendo. Nada é perdido. Nada do que Deus fez, e ainda mais o que Ele vai fazer, nada é perdido. Nada do que Ele permitiu que acontecesse na nossa vida foi para o nosso mal completamente. Não. Deus, Ele tem o poder de transformar o mal em bem. E Davi aqui, ele começa esse salmo louvando ao Senhor. Ó Senhor, ele usa a palavra Yahvé. Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, eu sou o que sou. E aí quando ele fala Senhor nosso, no segundo Senhor, no português, infelizmente, as traduções perdem todo o sentido. O primeiro Senhor é o Deus eu sou o que sou. Ó Yahvé. Como Deus se apresentou para Moisés. Moisés lá no Monte Sinai, ele falou: mas eu vou dizer para quem? Eu vou dizer para o faraó que quem que me enviou? Qual que é o seu nome? E Deus fala: eu sou o que sou. Esse é o meu nome. O Deus eu sou, Yahvé. Não tem vogais, são só letras em hebraico, mas pronuncia-se mais ou menos como Yahvé. Algumas pessoas traduziram erroneamente para Jeová. Não tem problema, né? Entendendo que se refere ao nome do Deus eu sou. Eu sou. Então Davi, ele começa primeiro. O primeiro, ó Senhor, é o Deus eu sou. O segundo, Senhor nosso, é Adoni. Ou é uma palavra que dá origem a Adonai. Esse segundo Senhor é o Senhor particular da minha vida. É Ele que cuida de mim. É Ele que manda. É Ele que me dá a diretriz da minha vida. O primeiro Senhor é o eu sou. É o Criador de todo o universo. E o segundo Senhor, ele está querendo dizer, apesar do Senhor ser esse todo-poderoso, o Senhor é o meu Deus, é o Adoni.
É o Deus particular, é aquele que eu sou completamente rendido a ti. O Senhor manda, eu faço. O Senhor diz, eu vou. O Senhor fala para eu parar, eu paro. Então Davi, ele está querendo dizer, e aqui traduziu, o Senhor nosso. É um Senhor que eu e você podemos ter. É uma experiência pessoal. Se Davi ficasse só no primeiro Senhor, é como se fosse o eu sou o que sou. Distante, longe, infinito, magnífico, que eu não posso alcançar. Mas o Senhor eu sou, Yahvé, ele é o Adoni. É aquele que é o meu Deus pessoal, nosso Deus. É o Deus da nossa vida. Ele age no nosso coração. Ele está em nós. Davi, ele está maravilhado com as coisas de Deus. Quão admirável é o teu nome em toda a terra. A Bíblia diz que não há outro nome. Toda a terra. Que é o nome, nós sabemos que é o nome de Jesus foi dado todo o poder, toda a honra e toda a glória. Em todo o universo. Aqui ainda o nome do Senhor Jesus não havia sido revelado de maneira aberta. Não, Jesus ainda não havia nascido. Quando Davi escreveu esse salmo, foi 1000 anos antes de Jesus nascer. Mas ele já fala do nome, o nome admirável em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam. O que é ordenar força da boca? Morder? Pensar em força da boca. Qual a força da boca? Morder? Poderia ser, mas não é isso que ele está falando. A força da boca, puseste força na boca, o que sai da boca. A Bíblia não diz que o que sai da boca é aquilo que o coração está cheio. O que sai da boca das crianças é uma força. As palavras das crianças. Davi, ele entende que tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam. É como se nós disséssemos assim, que o louvor, a adoração, a declaração de que Deus é poderoso, saiu da boca das crianças porque Deus ordenou. É isso que ele está dizendo. Nós podemos ver no Salmo 118, versículo 14, por exemplo, o próprio Davi dizendo, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Ele compara a força com o cântico. O Senhor é a minha força e o meu cântico. 1 Crônicas 16, 27, a Bíblia diz assim, louvor e majestade adiante dele, louvor e majestade, força e alegria no seu lugar. Nós vemos a palavra força conectada a louvor e adoração em várias passagens bíblicas. Então aqui Davi está dizendo o seguinte, que Deus, ele colocou na boca das crianças um louvor e uma adoração, que isso é uma força dos pequenos. Deus que colocou isso. Por quê? Porque a criança ela não é como nós. Nós vamos sempre pensar antes de agir. Nós vamos sempre ponderar o ambiente onde nós estamos. Nós vamos olhar ao nosso redor e nós vamos medir as nossas palavras. Não é assim? Não é dessa forma? Nós não nos portamos dessa forma? Só quando a pessoa está embriagada. Quando ela bebe, aí ela perde as travas morais. Ela não se preocupa mais. Ela fala tudo que vem à mente. Não é assim? Mas a criança também não tem isso, meu irmão. A criança, se ela estiver ali no meio de um monte de gente, ela sentir um negócio, ela vai falar. Não é desse jeito? Criança mesmo, não tem noção. Ela não tem travas morais, ela não vai ficar, se eu estiver feliz, eu não posso gritar oba, porque as pessoas vão me olhar. Se eu estiver muito, muito triste, eu não posso chorar aqui, porque o que vão pensar de mim? Esses somos nós, não é verdade? Quantas vezes a pessoa está triste, mas não vou chorar aqui na frente de todo mundo. Eu estou feliz, eu não vou gargalhar aqui. Eu estou com vontade de louvar a Deus e cantar bem alto. Não vou fazer porque o irmão do lado vai achar que eu estou louco. Mas a criança não. A criança ela não faz isso. A criança ela não tem nada que impeça dela externar aquilo que ela quer externar. Só se ela tiver um pai e uma mãe que são ditadores. Que dá aquela olhada assim, a criança fica, Mas deixa ela à vontade. Ela vai cantar, ela vai pular. Se ela quiser chorar, ela chora. É o que ele está querendo dizer. Tu ordenaste força da boca das crianças. Elas não medem palavras. Elas não vão seguir protocolos de educacionais. Não, a educação vai moldar uma criança. Mas elas são crianças. Se elas estiverem felizes, você vai perceber que elas estão felizes. Se elas estiverem tristes, você vai perceber que elas estão tristes. Criança não veste máscara, enquanto é criança. É ou não é verdade? Elas não vestem. Elas são naturais.
Elas colocam para fora com facilidade aquilo que está dentro dela. E é isso que Davi diz: tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam. Nós podemos até traduzir também, de acordo com outras passagens, que nas crianças Deus ele colocou um perfeito louvor nos lábios delas. Por causa dos teus inimigos. Aí Davi está dizendo que Deus fez isso por causa dos inimigos do Senhor. Que Deus ele tem inimigos, ele tem pessoas que não veem Deus como nós deveríamos ver, como nós vemos ele como o Senhor da nossa vida, os inimigos, e para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Ele está falando que se o inimigo e o vingador levantar a sua boca contra os céus, querer falar mal do Senhor, do nosso Deus, o que Deus ordenou na boca das crianças, o que ele colocou no coração delas, vai fazer com que eles se calem, vai fazer com que o inimigo, o vingador, fique envergonhado. Quem que é o vingador na Bíblia? O vingador era aquela pessoa que, pela lei de Moisés, se você cometesse de uma forma sem querer, você matasse uma pessoa, eles dão até alguns exemplos na Bíblia. A pessoa está lá cortando madeira com machado, e na hora que ela vai manusear o machado, voa longe aquele pedaço do machado e mata alguém, aquilo foi um homicídio que nós chamamos de culposo, não houve dolo. E nessas situações, a família daquela pessoa que havia morrido, eles poderiam vingar o sangue daquele homem. Então um vingador se levantava dentro daquela família e ele tinha o direito de vingar o sangue, matando essa pessoa. E tinha até uma situação que Deus criou cidades de refúgio, e na lei de Moisés, se aquela pessoa que sem querer matou alguém, ela conseguisse fugir para uma cidade de refúgio, ali o vingador não poderia matá-la até que o sumo sacerdote lá, o sacerdote responsável pela cidade, ele morresse. Depois disso ela obtinha perdão. Era uma forma que Deus tinha feito a lei daquela época. Vocês entenderam? Se alguém matasse outra pessoa sem querer, a outra família tinha o direito de nomear um vingador, e esse vingador tinha que vingar. Só que, se essa pessoa que cometeu o homicídio culposo, ela fugisse para uma cidade de refúgio, ali ela estava livre, pela lei de Moisés. Ela poderia ficar ali, refugiada, até que aquilo prescrevesse através da morte do sacerdote daquela cidade. Era uma figura de Cristo, inclusive isso, da salvação que Cristo faz na nossa vida. Isso era uma figura. E ele fala do vingador. O vingador, ainda que você tenha cometido algo que pela lei você teria que ser de alguma forma justiçado, ainda assim, o louvor, a força na boca das crianças vai anular essas coisas. O perfeito louvor, a força que Deus ordenou na boca dos que mamam, inclusive. Aqueles que mamam de peito, que mal estão aprendendo a falar. O que sai da boca das crianças é uma força para anular esse mal. E ele continua no versículo 3. Quando vejo os teus céus, ele está contemplando, ele está vendo a obra de Deus. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste. Obviamente ele está vendo isso à noite. Ele está contemplando isso à noite, ele está olhando para o céu à noite. Ele está vendo as estrelas, a lua, ele está vendo essas coisas. E aí olha o que vem no coração de Davi. Ele vem uma pergunta: que é o homem mortal para que te lembre deles? Ele olhou para aquilo tudo e ele falou: Deus, o Senhor está fazendo, a sua obra é tão magnífica, tudo que o Senhor fez é tão grande. Aí Davi olha para si mesmo e ele fala: quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um mero ser humano e o Senhor se importa. Quem é o homem mortal para que te lembre deles? Quem somos nós, queridos? Nós não somos ninguém. Nós não somos nada. Perto de um Deus tão grande, tão infinito, tão glorioso. Eu e você, nós não somos nada. E Davi, ele reconheceu isso. Ele olhou para si próprio, o rei de Israel, ele falou: Senhor, quem sou eu? Quem é o homem? Nós não somos nada, ninguém perto desse Deus. E o filho do homem, para que o visites. Quem é o filho do homem para que o visites? Essa é uma das primeiras vezes que aparece essa expressão na Bíblia, filho do homem. E aqui no contexto que está num primeiro momento, numa leitura descuidada, dá a impressão que está falando do homem, quem sou eu? E quem seria o meu filho? O filho do homem, mais um ser humano, para que dele
te lembres. Mas nós vamos ver que essa expressão filho do homem, ela começa depois do livro de Salmos a aparecer com frequência na Bíblia. Ela começa a aparecer principalmente nos profetas maiores. A primeira menção depois dos Salmos ao filho do homem vem no livro de Isaías. E depois é interessante que no livro de Ezequiel, o livro inteiro, Deus ele fica repetidas vezes chamando ele de filho do homem. Filho do homem, ele chama o próprio profeta de filho do homem. Deus começa a dar uma revelação diferente de o que significa esse termo ser filho do homem. No livro de Daniel ele tem uma visão e ele fala que na sua visão aparece um semelhante ao filho do homem. E lá, se você olhar, vai estar com F maiúsculo. Ele já está se referindo ao Cristo, ao Messias, aquele que viria e modificaria todas as coisas. E os profetas vão falando sobre esse termo, até que aparece Jesus andando na terra. E ele mesmo se refere a si próprio inúmeras vezes como o Filho do Homem. Você vai ver ele falando. Ele mesmo fala. O Filho do Homem veio não para condenar, mas para salvar. Ele mesmo fala, ele se refere a si próprio. Quando ele quer falar de si, ele não fala eu, muitas vezes. Ele fala o Filho do Homem. E aqui é interessante aparecer essas coisas. Primeiro, quem é o homem mortal para que te lembre deles? Deus lembrou de nós. Ele lembra de mim e de você, meu irmão. Muitas pessoas podem esquecer de nós. Nós mesmos, às vezes, esquecemos de nós. É ou não é verdade? Quantas vezes nós nos envolvemos com tantas coisas que nós mesmos acabamos nos esquecendo. Mas Deus, ele jamais se esquece. Deus, ele não esquece de mim e de você, nunca, jamais. E Davi, ele reconhecendo isso, ele fala, quem somos nós? Para o Senhor não se esquecer de nós, se lembrar, o Senhor se preocupa, Deus, ele se preocupa conosco. Ele se preocupa e Davi, ele está extasiado em reconhecer essas coisas. E ele fala, na continuação, e o Filho do Homem, para que o visites. Aqui ele está falando, o Filho do Homem para que o visites. Deus, ele visitou a humanidade. Ele veio, se esvaziou a si mesmo e nasceu como homem. Porque ele não se esquece de nós. Ele não se esquece. Quando nós vemos a história de José no Egito, José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele foi levado numa caravana de mercadores até o Egito. E lá no Egito, ele foi vendido para um homem importante, um homem destacado dentro da sociedade egípcia. E ali naquele lugar, ele prosperou, ele cresceu, ele era um homem íntegro, reto. Ali Deus fez com que ele crescesse. E por uma cilada, a mulher de Potifar, ou Potifar, como dizem, a mulher desse homem deu em cima de José e José não quis se envolver com ela, ele era fiel a Deus. E por conta disso, ela criou uma intriga, inventou uma mentira, ele foi parar na cadeia. E ficou lá, 11 anos, afastado, aquele período que ele ficou no Egito, 11 anos, na cadeia ele ficou um tempão, até que apareceram homens lá dentro, ele interpretou os sonhos dos homens. E a Bíblia diz que um dos homens que ele interpretou o sonho, aquilo que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Ele disse para o homem, você vai sair e você vai servir o faraó. O homem foi preso, porque havia cometido alguma coisa, era o copeiro do rei, e ele teve um sonho dentro daquela masmorra, dentro daquele calabouço. E a interpretação do sonho que José disse é que, olha, daqui a uns dias você será liberto e você voltará a servir o rei. E o outro homem, a sentença era de morte. Aconteceu exatamente o que José falou. E quando ele foi solto, José falou para ele, olha, não esquece de mim. Fala de mim para o faraó. Não esquece. O homem, legal, pode deixar. Se você ler lá a sua Bíblia, 2 anos inteiros se passaram e o homem esqueceu dele completamente. Mas Deus não esquece. Deus não esquece. E às vezes nós temos a impressão de que as coisas, por estarem demorando um pouco, parece que Deus esqueceu. Mas Deus, ele jamais se esquece. Ele tinha um plano, um projeto na vida de José, que no momento exato ele exaltou aquele homem. Depois do aperto que José passou, ele foi exaltado. E ele viveu até 80 e poucos anos, depois daquilo ainda. Ele morreu com 120 algumas coisas. Eu não lembro exatamente a idade de José. Mas ele viveu mais 80 anos depois que foi liberto. E como o segundo homem mais importante do Egito. Deus, ele não se esquece. Deus, ele não se esquece.
Foi por causa do clamor do povo, por causa dos profetas, que Deus enviou seu Filho ao mundo. Foi por causa do amor de mim e de você que ele sente por nós. Deus, ele nos ama, ele tem o melhor para a nossa vida, ele jamais nos esquece. E Davi está perguntando, quem somos nós? Para o Senhor se lembrar de nós. Quem é o homem? Nós não temos nada, Senhor, para te apresentar, nada para colocar diante de ti. E aí no versículo 5 ele diz, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Numa leitura mais desatenta, dá a entender que Davi está falando de nós, que Deus, por um pouco menor do que os anjos, ele nos fez. Isso é verdade, nós somos inferiores aos anjos. Mas aqui ele está falando do Filho do Homem. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras da tua mão, das tuas mãos. Lá no início, em Gênesis, Deus criou o homem e ele colocou toda a natureza debaixo da ordenança do homem. Ele falou, olha, você tem domínio sobre todas as coisas. Mas aqui, especificamente, Davi está falando do que Deus faz para nós, mas ele está estendendo para o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o Cristo. Ele tem a domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Ele está falando com o Messias. Tudo puseste debaixo dos seus pés, dos pés dele. A esse homem, a esse Filho do Homem, Deus ele coroou de honra e glória por causa de nós, que ele se lembra de nós. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Yahvé, Senhor nosso, Adônia, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Davi aqui, ele apresenta para nós a contradição da nossa insignificância perto da infinitude de Deus. Deus, ele é todo poderoso, ele é infinito, ele criou todas as coisas, os céus e a terra. E ele mostra quem somos nós perto desse homem. Como que eu posso louvar a Deus? Como que eu posso louvar a Deus se eu não tive ainda uma experiência com Deus? Como que eu posso magnificar ao Senhor se ainda eu não consigo enxergar essas coisas? Se ainda eu estou esperando que Deus faça algo na minha vida para eu reconhecer a glória. Queridos, nós temos que entender que nós temos que ter os olhos atentos, os ouvidos atentos. E onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Por que nós temos buscado ao Senhor? Eu, num primeiro momento, eu fui atrás de Deus, porque eu precisava de uma mudança na minha vida. Tinha algo dentro de mim que não se completava, eu precisava de algo, e eu não sabia o que era, não sabia. Eu não sei nem dizer exatamente, mas quando eu me vi, eu estava buscando esse Deus. E quando eu comecei a ter experiências com Ele, isso mudou o meu coração, isso mudou a minha vida. Quando eu comecei a perceber que Deus é bom, Ele é fiel à sua palavra, Ele cumpre aquilo que Ele diz, isso começou a me deixar maravilhado. E eu comecei a perceber Deus agindo nos meus caminhos, agindo na minha vida, como Ele fez nas Escrituras, na vida de homens e mulheres que você lê em todo o tempo. Assim como Ele vai agir na sua vida, se você crer, se você buscá-lo. Esse Deus, Ele é fiel, Ele é confiável, Ele é poderoso. E é interessante Davi falar, crianças. Deus colocou a força na boca das crianças. É interessante nós vermos na Bíblia que Jesus, numa certa ocasião, os homens estão falando sobre serem salvos, o reino do céu, sobre experimentarem mais de Deus, e Jesus, ele traz uma criança para perto, ele fala, olha, aquele que se tornar igual a essa criança, igual uma criança, quem for igual a uma criança, esse está apto para entrar no reino dos céus. Uma criança, ela não fica ponderando muita coisa não, ela crê ou ela não crê. Uma criança, ela não vive de meias verdades ou de meias mentiras, né? Uma meia verdade é uma meia mentira. A criança não vive dessa forma. A criança, ela se entrega completamente ou ela rejeita completamente. É assim. É interessante esse foco de crianças. Crianças no salmista. Davi, ele chegou à conclusão que é como quando nós nos tornamos como uma criança, aí que nós começamos a compreender quem é Deus. Por isso que ele diz que Deus é o nosso Pai.
As Escrituras nos convidam a nos dirigirmos a Deus como Abba, Pai. Papai, em hebraico. Uma forma carinhosa, delicada de nos relacionarmos com Ele. Abba, papai, papaizinho até no diminutivo. Uma forma que só o verdadeiro filho chama o pai. Não é algo de longe, ô pai, não. Papai, com carinho, com intimidade. Algo bem infantil, pueril. Nós pudermos usar essa palavra. Por que alguém se torna um adorador? Davi, ele é um dos maiores adoradores na Bíblia. Ele escreveu uma sequência de salmos aqui grande demais. Isso, do que está escrito, nós não temos ideia daquilo que não veio para as Escrituras. Ele pode ter escrito muito mais. Como a Bíblia diz que Salomão escreveu muita coisa, que não estão nas Escrituras. Se Salomão escreveu muita coisa, Davi com certeza muito mais. Davi, ele foi um pastor das ovelhas de seu pai, ele ficava no campo, ele tocava harpa. Ali, o dia inteiro, cuidando das ovelhas. Ali ele adorava a Deus, ali ele compôs salmos. Por isso que Deus olhou para o coração de Davi e escolheu Davi. Por isso que ele chamou aquele homem, porque era um homem que adorava a Deus. Se você olhar para a vida inicial de Davi, talvez ele não tivesse muita coisa. Talvez ele não tivesse muitos motivos de adorar a Deus. Ele era o filho mais novo dentro da casa de Jessé. Nós percebemos pelas Escrituras que seus irmãos praticamente o desprezavam. E ali ele adorava a Deus com toda inteireza de coração, ele se derramava diante de Deus, e Deus olhou para isso. Meu querido, o dia que nós entendermos que Deus ele é digno de adoração, e nós começarmos o adorar, como diz as Escrituras, em espírito e em verdade, através da nossa vida, através das nossas ações, através das nossas palavras, Deus sendo glorificado no meu coração, as coisas vão começar a mudar na minha vida, na minha história. As coisas não serão mais do jeito que eram. A minha história, o rumo da minha vida vai mudar, porque eu descobri no Senhor o meu maior tesouro. Muitas vezes, nós não queremos glorificar a Deus porque nós estamos atrás de algum tesouro. E aí eu fico ressentido. Deus não me dá o que eu quero, para que eu vou louvar a Deus? Você já ouviu isso em algum lugar? Meu tesouro, cadê meu tesouro, Senhor? A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz. Onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Nosso tesouro tem que ser o Senhor. E só vai ser o Senhor o dia que nós verdadeiramente reconhecermos que Ele é importante. Que Ele é tudo que nós temos. Que é Ele a razão da nossa vida. E aí olharmos para o céu e falar, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Vocês viram que o versículo 1 e o versículo 9 são idênticos? A única coisa que ele muda no versículo 1, pois puseste a tua glória sobre os céus. Mas ele termina o salmo falando a mesma frase que ele iniciou o salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Isso não é uma exclamação religiosa. Isso não é algo que ele está fazendo para cumprir tabela, para chamar a atenção de Deus. Não! O louvor é algo espontâneo que brota de um coração agradecido, de um coração que está grato, de um coração que consegue olhar para o céu e ver a glória de Deus, aquilo que Ele criou, aquilo que Ele fez. Esse é um coração que está explodindo de alegria. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com proforma. Não tem nada a ver com convenções. Não! Isso tem a ver com um coração que está deleitando-se no Senhor. Agrada-te do Senhor. Deleita-te no Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Assim diz o salmista. Nós esperamos os desejos do nosso coração serem satisfeitos para nós louvarmos ao Senhor. Mas a matemática está errada. A ordem aí altera os fatores. A ordem dos fatores altera o resultado. Aí sim, a ordem dos fatores vão alterar o resultado. Se você louva primeiro porque você entendeu que Ele é o Deus Todo-Poderoso e se desprende de tudo mais e louva esse Deus magnífico, reconhecendo o que Ele fez e grato pelo que você conhece e reconhece, que você consegue reconhecer do que Ele já fez para você, você vai louvar esse Deus. E aí Ele vai te abençoar. Mas nós não devemos também buscar essas coisas interessado nessas coisas. Nós temos que entender que Deus, Ele vem em socorro daquele que o busca.
Porque nós nos aproximamos dele, crendo que ele é poderoso para fazer aquilo na nossa vida. Ele se aproxima. Deus está perto daqueles que os buscam. Ele fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo coração não tem nada a ver com o que eu falei. Não tem nada a ver com uma performance externa. Todo coração é aquilo que é dentro de você, que está explodindo, que você não consegue segurar, que sai pela sua boca, porque está cheio, transborda. Davi transbordava de alegria na presença do Senhor. Davi, ele transbordava, o seu coração, ele transbordava. Confiança que temos no Senhor, ela vem de observarmos o que o Senhor já fez. Olharmos para as Escrituras e ver o que Ele fez na vida de homens e mulheres que creram nele. E começar a observar os detalhes da nossa. O que Deus já fez na minha e na sua vida, meu irmão? Ele já deve ter feito tanta coisa na tua vida que talvez você nunca prestou atenção. Só o fato de estarmos aqui hoje já é um milagre. Só o fato, às vezes nós estamos lá, às vezes enfrentando uma série de lutas, de problemas, mas quanta coisa que Deus já fez, quantas pessoas que tem ao nosso redor que nos amam de verdade, e Deus plantou aquele amor no coração daquelas pessoas. Quantas pessoas Deus já usou em momentos difíceis da nossa vida. Pode ter certeza, Deus usou pessoas já para te estender a mão, para te ajudar a passar por um momento difícil. Foi Deus, não foi ninguém além dele. Ele usou aquela pessoa, ele enviou alguém, ele te ama, ele faz de tudo, ele envia o seu filho para fazer diferença na minha e na sua vida. Nós temos que aprender a reconhecer, como crianças. O louvor de uma criança é puro, é sincero, não é maquiado. O louvor de uma criança, ele não está visando crescimento próprio, glória própria. Não, a criança, ela não fala algo de maneira política. Como assim? Como que eu falo algo de maneira política? Para agradar a pessoa, para obter algo dela? Não. A criança, se gosta, gosta. Se não gosta, não gosta. A de colo. Quantas vezes alguém vem com uma criança de colo perto de mim, eu vou fazer uma gracinha. O que a criança faz? Se esconde. É assim. Ela é sincera. Ela ficou com vergonha. Ela ficou, sei lá, com medo. Que homem feio. Né? E ela se esconde. Não tem meias palavras. Ela não fica com politicagem. Não gostou, não gostou. Mas também se ela gosta, ela se joga. Não é verdade? É assim. A criança não tem medo. Se você colocar uma criança num lugar alto e ela confia em você, fala pula, ela pula. Você pode até nem segurar, ela pode cair no chão. Mas ela confia. Talvez eu e você, não sei não. À medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos perdendo a essência da verdadeira fé, da verdadeira confiança. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, Samuel. Samuel, quando era criança, sua mãe deixa ele lá no tabernáculo para ficar com o profeta Eli. E ali naquele lugar, ele ouve a voz de Deus. Deus fala, Samuel. Ele acorda. E ele vai lá com Eli. Eis-me aqui, Senhor. Ele fala, não te chamei, menino, vai dormir. Ele volta. E Deus de novo, Samuel. Ele, opa, eis-me aqui, Senhor. Aí ele falou, não te chamei. Vai dormir. E ele vai de novo lá, ele fala, tem uma hora que ele fala, olha, eu acho que é o Senhor. Se chamar de novo, você diga, eis-me aqui, Senhor. E Deus vai falar com você. E aí aconteceu isso. Deus chamou Samuel, ele falou, eis-me aqui, Senhor. E aí Deus falou um monte de coisa para ele. Falou inclusive que Eli tinha sido rejeitado. E que Deus já tinha uma sentença sobre a vida de Eli. Ele vai lá e conta. Ele não teve medo de que Eli ficasse bravo. Uma criança, Deus usou uma criança. Nós vemos lá no caso de Naamã, que ficou leproso, aquele homem de guerra. Tinha uma menina israelita trabalhando na cidade dele. Ela foi levada numa das batalhas. Ela foi levada como escrava e ela servia lá naquele lugar. E quando ela viu que ele estava leproso, ela que fala para ele, olha, lá em Israel tem um profeta do Senhor, procura ele. Que era Eliseu. Uma menina. Nós vemos isso. Nós vemos Deus mostrando para nós que muitas vezes a criança, ela sabe mais do que nós na questão de fé, na questão da simplicidade, na questão de adorar a Deus, na questão de se relacionar. Jesus diz assim, lá em Mateus capítulo 18, e Jesus chamando um menino, pôs no meio deles,
E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, eu falei outro dia para vocês, humildade não tem nada a ver com riqueza. Riqueza ou falta dela. Não tem nada a ver. Humildade é outro departamento. Quando eu estou falando de posses, eu estou falando de riqueza e pobreza. Quando eu estou falando de coração, eu falo de orgulho e de humildade. Humildade é o oposto do orgulho. Orgulhoso, humilde. Pobre, rico. Vocês estão entendendo? E muita gente confunde. Se tornar humilde como um menino, como assim? A criança não é orgulhosa. Quando ela começa a ficar orgulhosa, significa que ela está amadurecendo. Ela está deixando de ser criança. Uma criança não é orgulhosa, ela é humilde. Vocês estão entendendo, né, queridos? Humildade é o oposto de orgulho, arrogância, prepotência. Humilde, ele é simples. Simples. Simplicidade não tem nada a ver com riqueza. Como eu já falei, tem muitas pessoas ricas que são humildes. E o outro extremo também é verdadeiro. Tem muitas pessoas pobres que não são humildes. É ou não é verdade? A humildade é uma questão de coração, de caráter. Não tem nada a ver com posses, com condições. E Jesus fala: portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Sabe, quer ver uma prova da criança quando ela é humilde? Criança, você acaba de brigar com ela, ou às vezes o pai disciplina o filho. 10 minutos depois, se você for lá e conversar com ela e agradar, tá tudo bem de novo, não tá? Tá. O adulto não. O adulto, depois que a pessoa deixou de ser humilde como uma criança, não é mais assim. Você brigou com a pessoa, coração duro, alguns vão demorar meses, outros anos, Alguns nunca mais vão perdoar, não é assim? Por isso que Jesus está falando, tem que ser humilde igual um menino. A falta de perdão é falta de humildade, inclusive. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como esse, a mim me recebe. Jesus está falando, e quando você recebe uma criança, quando você trata bem uma criança, quando você quer bem uma criança, você está me recebendo. E é muito interessante que depois nós vemos em outra passagem, no capítulo seguinte, no 19, a Bíblia mostrando que trouxeram. As pessoas então ouviram isso, começaram a trazer crianças para Jesus impor as mãos sobre elas e orar sobre elas. E o que os discípulos começaram a fazer? Não, sai daqui, para com isso. Eles queriam impedir. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Olha que legal. Jesus, aqui meu filho, eu queria que o Senhor abençoasse ele, orasse por ele. Isso é legal, uma coisa boa. E Jesus estava de boa, ele estava feliz, ele acabou de falar que as crianças eram o modelo de quem quer entrar no reino dos céus, a humildade que está nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Os discípulos não queriam que as pessoas... Às vezes, a nossa religiosidade impede de Deus fazer as coisas do jeito que Ele quer, meu irmão. Talvez o discípulo, não, está bagunçando o culto. Está atrapalhando aqui. Não. As crianças estão recebendo oração. Jesus, porém, disse, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus está falando, crianças, é o foco. Eu peguei lá do Salmo 8, que Deus, Ele ordenaste força na boca das crianças. Jesus mostra para nós a importância das crianças. Dos pequeninos é o reino dos céus. Jesus fala humilhar-se como uma criança, ser humilde como uma criança. A criança não tem pretensão de nada. Ela só quer brincar, ela só quer estar bem, ela só quer se sentir bem. É ou não é verdade? A criança, ela acredita. Vocês já devem ter visto vídeos aí na internet, afora, de pessoas mostrando como é fácil raptar uma criança. Vocês já viram esse tipo de vídeo? O rapaz combina com a mãe sem o pai saber. E o pai está lá no parquinho olhando o WhatsApp. Aí o cara vai lá e leva a criança assim, mostra um doce para ela. Já viram isso? Fácil. Por quê? Porque a criança é humilde. Humilde. É simples.
Ela não vai imaginar que por trás de um gesto, de uma pessoa que está dando um doce para ela, que ali existe a maldade. Não existe isso. Isso é ruim, é ruim. Nós temos que ensinar as crianças a não serem tão simples assim de entendimento. Mas não é fácil. Elas são simples, por natureza. E Jesus compara isso conosco. A impureza no coração, que são essas coisas que vão surgindo, quando nós começamos a entender o bem e o mal, quando nós começamos a entender que o nosso próximo, ele pode ser uma ameaça a nós, essa sujeira entra no nosso coração. E ela nos impede de adorarmos a Deus do jeito que Ele merece. Mas finalmente eu queria chegar com vocês nesse capítulo. Abre aí sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Mateus 21, 12, diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Aquele lugar estava uma bagunça. Aquele lugar era um lugar de adoração e os homens estavam usando aquilo ali para fazer comércio. Ainda bem que foi só naquela época, né? Ninguém mais faz isso hoje em dia, né, queridos? Só naquela época. Jesus, se viesse hoje, ele ia ter que chicotear muita gente, viu? Mas enfim. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Primeiro Jesus tirou toda aquela turma do negócio. Tirou todo mundo que estava ali para ganhar dinheiro. Tirou todo mundo. E ele começou a curar cegos e coxos. E curou-os. Ele estava fazendo curas, milagres, maravilhas, sinais. Mas olha que interessante no versículo 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, os sacerdotes e os escribas, eles viram cegos sendo curados, eles viram coxo andando, eles foram testemunhas oculares daqueles milagres, eles estavam presentes, eles viram. Mas sabe o que chamou a atenção deles? Os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. As crianças, quando viram Jesus curando coxo, fazendo os cegos enxergarem, as crianças começaram a gritar, Hosana! Hosana é uma palavra que praticamente ela não tem uma tradução. Ela significa glória ao que vem em nome do Senhor, Hosana, elevado e magnificado o nome do Senhor. É um termo que eles só poderiam usar por Cristo. Eles reconheceram Jesus como Cristo, o Messias que viria. Eles estão dando glória ao Senhor, estão louvando a Jesus como o Senhor enviado por Deus. Porque eles viram cegos enxergando, eles viram coxos andando. É isso que acontece quando nós vemos as maravilhas do Senhor na nossa vida. Nós o louvamos, nós os adoramos. E os religiosos, eles viram as mesmas curas, eles viram as mesmas coisas. Mas quando eles viram as crianças dando a entender que Jesus era o Cristo, o Messias, eles se indignaram. E é isso que um coração arrogante, um coração longe da humildade que Deus espera para nós, é isso que acontece com ele. E disseram-lhe, chamaram a atenção de Jesus, ouve o que estes dizem. Eles perguntaram, você está ouvindo o que as crianças estão dizendo? E Jesus lhes disse, sim. Essa resposta sim dele eu gosto. Né? Quando ele é sucinto. Sim, estou ouvindo. Nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Salmo 8. De uma forma adaptada, com o mesmo sentido. Ele falou, você nunca leu o Salmo 8, não? Que Deus diz que ele ordenou na boca das crianças a força para calar o inimigo e acabar com o vingador. Ele chamou eles de inimigo e vingadores. Jesus usou um salmo para delicadamente xingá-los de inimigos. E o que eles eram? Inimigos da cruz. Nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor e deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. No Salmo 8, ele mostrava que um dia Deus ia usar a boca das crianças e esses homens se levantariam contra eles, e isso calaria a boca desses homens. Jesus, ele citou o Salmo. Davi profetizou que tu ordenaste força na boca
dos meninos, dos pequeninos, daqueles que mamam no peito, para se levantarem e calarem aqueles que se levantam contra o Senhor. Deus, querido, Ele tem todo o poder e autoridade em todo o universo. Ele escreveu todas as coisas, porque Ele sabia que ia acontecer. E tudo que Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Ele vai cuidar de mim e de você, se você crê que esse mesmo Deus que planejou todas as coisas do jeito que está na Bíblia, Ele também tem um plano poderoso para mim e para a sua vida. Porque Ele tem um plano magnífico para cada um de nós. Ele tem coisas fantásticas guardadas para mim e para você. Nós temos que aprender a reconhecer em Deus, nós temos que olhar para Ele e reconhecer. Eu sei que não é natural nós louvarmos a Deus enquanto nós não entendermos quem Deus é. Por isso nós temos que pedir nas nossas orações: Senhor, revela a tua glória na minha vida. Me ajuda a enxergar, Senhor, para que eu possa te louvar em espírito e em verdade. Muitas vezes nós temos louvado a Deus porque está todo mundo cantando, muitas vezes nós erguemos nossas mãos e muitas vezes nós não temos vontade de falar nada para Deus. Por quê? Porque nós não conseguimos olhar para Deus e ver a glória dele na nossa vida. E nós temos sido injustos se nós pensamos assim. Minha oração nessa manhã é que Deus ele se revele cada vez mais para mim e para você. Para que você possa ver, queridos, a hora que você começar a adorá-lo em espírito e verdade, quando você começar a se deleitar no Senhor, Ele vai mudar, transformar a sua vida completamente. É um processo de fé. Você tem que entender primeiro quem é Deus e louvá-lo e adorá-lo pelo que Ele é. Não que Deus precise do nosso louvor, mas porque isso produz em nós algo inexplicável. Quantas vezes eu já cheguei numa situação diante de Deus para buscar Deus e naquele momento eu não tinha nem vontade de louvar, eu estava triste, eu estava preocupado, e aí começa e vem um cântico, um louvor, eu começo a adorar a Deus, às vezes lá na minha casa eu começo a falar com o Senhor e 10 minutos depois o meu coração está explodindo de alegria, o fogo do Senhor enche minha alma, a minha vida, parece que eu vou voar, parece que eu vou ser consumido. Não parece? Eu olhava 10 minutos antes, eu estava ali, triste, cabisbaixo, e aí eu começo a adorar, eu começo a louvar o Senhor, dizer: ó Senhor, como eu amo a Ti, eu sei que as coisas não estão indo bem, mas eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que a minha vida está nas Tuas mãos, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E aí nós começamos a adorar esse Deus, e Ele enche o nosso coração com a Sua presença santa, com o Seu Espírito Santo. E aí, meu irmão, minha irmã, você vai ter muitas experiências com Deus. E quanto mais experiência você tem com Deus, mais você vai louvar esse Deus. E quanto mais você louva, mais você sente a presença dele. E isso, se você não deixar apagar no seu coração, isso vai te levar até a eternidade. Cada vez com mais intensidade. Cada vez você vai conhecer Deus mais de perto. E cada vez os seus problemas vão ser menores. Vai chegar um momento na sua vida que basta você fazer uma simples e pequena oração e Deus vai responder. E Deus vai mudar a sua circunstância, Ele vai mudar as coisas, e Ele vai fortalecer a tua vida, Ele vai reconstruir tudo aquilo que foi destruído. Não importa o que você perdeu, não importa o que você deixou de ter, não importa, Deus ele é poderoso para fazer muito mais, te devolver multiplicado, como Ele fez na vida de Jó. Jesus fala que não tem aquele que, perdendo alguma coisa aqui, não vai receber muito mais nessa vida. Deus, Ele te ama, Ele cuida de você. Para encerrarmos, vai lá para o finalzinho da sua Bíblia, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, que é Jesus. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: o que eles adoraram? Amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Só pode louvar a Deus aquele que viu a glória de Deus. Por que aqueles estão louvando ao Senhor nesse ponto? Porque todas as nações foram reunidas diante do Cordeiro. As pessoas reconhecem, elas olham para Jesus e veem o que Ele fez. Eu e você temos um monte de motivos para glorificarmos esse Deus maravilhoso. Mas eu tenho certeza que ainda o que Deus vai fazer é muito maior até do que Ele já fez até agora. Basta crermos.
Basta crermos, amarmos esse Deus mais do que qualquer coisa, mais do que a nossa vida. Crendo que Ele está no controle, crendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Como Davi disse, Adone, nosso Deus, Ele é seu Deus. Ele deu a vida por você, Ele te amou. Ele te fez um pouco menor do que os anjos. E por amor a nós, Ele fez o Filho dele por um tempo ser um pouco menor que os anjos também. Para que depois no final, Ele o coroasse de honra e de glória. Amém.